Essencialmente, as fases são apresentadas nessa ordem em um sistema, já que o primeiro deve-se aceitar algo para entender, depois romper e analisar através do senso crítico e finalmente se desprender da estrutura para ir além. Porém, no cotidiano, dificilmente vemos as coisas se configurarem dessa forma. O ideograma SAL, associado a uma fase estruturada, pode ser traduzido como aceitar, obedecer. A primeira fase inventa ou forma o padrão original, criando a partir da desordem um padrão ordenado, onde a conduta aceitar permitirá perceber os padrões de conectividade fundamentais. SAL leva-nos a um incrível caminho de descobertas, enquanto exploramos de modo divergente o nosso ambiente. Ao ignorarmos essa conduta de conectividade, corremos o perigo da resistência, comportamento que impedirá a criatividade necessária para essa fase, repleta de elaborações e invenções, onde a criação parte da aparente desordem dos padrões. Na primeira fase, a orientação não é de fazer alguma coisa certa em função de uma escolha consciente, mas de fazê-la em decorrência da obediência. Essa fase é onde o praticante recebe as informações, conhecimento, a tradição, ou seja, aquilo que nós herdamos de nossos ancestrais. Por isso que SAL significa aceitar, manter, preservar. Por essa razão, o patriarca Moyá traduziu o caractere SAL como obedecer. Essa fase é representada pela primeira trilogia do sistema Wing-Chun, sendo uma fase estruturada, composta pelos domínios Siu-Tao, Chan-Kyu e Biu-Ji. O ideograma Pogo, associado a uma fase semi-estruturada, pode significar quebrar, analisar, criticar, romper, observar, absorvendo o que é útil e rejeitar o que não for. A segunda fase é aperfeiçoa de modo cumulativo e constrói a partir do padrão repetitivo. Modificar e estender se torna ao lado da rejeição do que não se enquadra à norma, onde a conduta de examinar permitirá a exploração de um conjunto específico e organizado de possibilidades, sendo eliminado o que não funciona. O crescimento ocorrerá por meio da extensão da igualdade, constituído com os outros vínculos e laços baseados na semelhança. O âmago será a extensão de padrões de conectividade por meio da melhoria, da multiplicação ou da reprodução. Durante essa fase serão estabelecidas fronteiras e regras claras, mas com ênfase na autoexpressão da personalidade individual. Agiremos por nós mesmos, assumindo responsabilidade sobre nossos atos e resolvendo situações. Nessa fase, florescerão nossas capacidades particulares. Ao ignorarmos essa conduta, correremos o risco da passividade, comportamento que impedirá a criatividade necessária para essa fase. Essa fase é representada pela segunda trilogia do sistema Wing-Chun, sendo a fase semi-estruturada composta pelos domínios Moi Fa-Jong, Lu-Jin Pong-Quan e Pa-Tian-Tou. O ideograma Lei, associado à fase não estruturada, se interpreta como separar, desprender. A terceira fase rompe o padrão e integra diferenças por meio da abertura do sistema e da inovação, incorporando o novo e o diferente. Inventar, aperfeiçoar e inovar exprimem os diferentes tipos de conectividade naturais e apropriados às três fases, onde a conduta de libertar-se permitirá o rompimento dos padrões presentes, desaparecendo os antigos limites e fronteiras. A conduta de conectividade lei propiciará passarmos pela dinâmica da desestruturação, não desconstrução ou destruição, permitindo a entrada do que antes for excluído e pela experiência da abertura ao enriquecimento mútuo que vem do compartilhamento das diferenças. Será através do lei que modificaremos nossa visão para perceber que todas as coisas se expandem ou se limitam pela maneira como se relacionam com o mundo. Ao ignorarmos essa conduta, correremos o risco de ficarmos presos aos padrões anteriores que milita qualquer sistema. Essa fase é representada pela terceira trilogia do sistema Wing-Chun, sendo a fase não estruturada, onde após a conclusão de todos os domínios,
o praticante estará livre para valer-se de todo o aprendizado obtido através da experiência vivida na jornada até aqui e a utilização dessa experiência em todos os aspectos de sua vida. Há uma expressão que o patriarca Moya utilizava para uma melhor compreensão da fase não estruturada, que é Lok-Ip, que significa as folhas que caem. Essa expressão vem do provérbio Lok-Ip Kwai-Kan, ou seja, as folhas caem retornando para suas origens. Isso significa que no início de um sistema de Kung Fu nos é apresentado sua base, sua estrutura, onde iremos aprender algo nunca antes visto. Em seguida, há um questionamento desse processo, a fim de validar isso dentro da própria experiência, para então acessar a fase não estruturada, onde há o retorno para o próprio Kung Fu, onde não há mais técnica alguma. É o que os chineses chamam de Mo Fa, ou seja, não há nenhuma modalidade característica de manifestação, porque tudo pode ser manifestado nesse momento. É quando você ultrapassa os limites técnicos, rompendo qualquer limitação imposta pelo sistema. É quando você encontra o seu próprio Kung Fu. Ainda sobre a fase não estruturada, no dia 24 de junho de 2010, foi lançado em Hong Kong o filme Ip Man: The Legend is Born. Aqui no Brasil, Ip Man Nasce uma Lenda. Retrata os primeiros anos do patriarca Ip Man como praticante de Wing Chun. É fundamental esclarecer a relação entre Ip Man e Leung Bick. Essa relação foi explicada a Mo Pu-Yon, da revista New Martial Hero, pelo próprio patriarca Ip Man em 1972, numa entrevista exclusiva. Ainda que Leung Bick tenha sido uma influência capital para o desenvolvimento de Ip Man, seu mestre formal foi Chang Wa-Su, que faleceu quando Ip Man ainda era bem jovem. Com sua ida a Hong Kong para estudar no St. Stephen College, um tradicional colégio britânico, Ip Man encontrou Leung Bick, filho do seu Sikun, ou seja, avô Kung Fu, o lendário médico Dr. Leung Jian, conhecido em Fat San como Jiang Sin San. Sin San é uma expressão que cabe para empresários, médicos, professores e pessoas influentes. Leung Jian possuía todas essas qualificações. Neste filme, há um encontro entre Leung Bick e o jovem Ip Man, o qual os dois travam em breve combate. Ip Man é facilmente derrotado e questiona um posicionamento não ortodoxo de Leung Bick, que diz algo assim: tudo que sai da minha mão é Wing Chun. Leung Bick dá grande ênfase a chutes, inclusive chutes altos. E seguramente isso é uma homenagem ao próprio patriarca Ip Man, que era altamente habilidoso com os membros inferiores, sendo famoso pelo chute no queixo que desferia quando praticava Chi Sao. Lembre-se, Kung Fu sem sistema não é Kung Fu. Kung Fu que depende de um sistema não é bom Kung Fu. Aproveitando que você está com o celular na mão, faça uma doação de R$1,08 através da chave rombalpix108@gmail.com.